não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV. Nós gostaríamos de iniciar o nosso programa de hoje fazendo uma observação. Muitas vezes, a leitura de um livro, a apreciação de seu conteúdo depende da nossa condição espiritual, da condição mental que nos encontramos quando vamos proceder à leitura desse livro. Às vezes, nós não estamos numa condição tranquila, não estamos receptivos e não conseguimos aproveitar a leitura do livro ou a leitura mesmo de uma página mais simples. Nós não conseguimos reter o seu conteúdo, gravar, enfim, o seu conteúdo. Isso acontece com muita frequência. Às vezes nós nos deixamos até influenciar pela opinião dos outros. Ouvimos alguém dizer que não gostou de tal livro, não apreciou tal obra, e aquela opinião tem um efeito sobre nós. Às vezes lemos uma crítica menos favorável a determinada obra espírita e até desistimos de ler o livro, de apreciar o livro com os nossos recursos intelectuais. Muitas vezes nós deixamos que a nossa cabeça seja feita pela cabeça do outro. E pode ser que o outro não tenha apreciado essa ou aquela obra. E nós venhamos a apreciá-la, a aproveitá-la. Ou seja, nós nunca devemos abdicar de nossa própria opinião, do nosso próprio ponto de vista. Claro que nós não devemos desprezar sistematicamente toda crítica. Muitas vezes, a crítica a respeito de uma obra de arte, de um filme, de um livro, etc., a crítica deve ser levada em consideração, mas de maneira relativa e não absoluta. Não nos esqueçamos de que a crítica é feita pelos críticos, que são seres humanos, como nós somos, e que analisam as coisas pela sua formação, pelo seu ponto de vista, pela sua cultura, pelas influências que recebe, pelas suas tendências, pelo seu gosto disso ou daquilo. Por que nós estamos falando a respeito deste assunto? Nós estávamos nos recordando hoje de uma irmã nossa que mora em Portugal. Ela já esteve no Brasil diversas vezes
Dona Julieta Marques. Ela já esteve no Brasil e nós já tivemos oportunidade de estar com ela em Portugal. Ela reside em Lagos, em Portugal. E numa das palestras que ela proferiu aqui no Brasil, mais propriamente em Pedro Leopoldo, lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nós estávamos presentes. Ela contou na palestra que havia se tornado espírita, estava lendo as obras de Allan Kardec, o Pentateuco Kardeciano, e posteriormente ela começou a ler Nosso Lar. Ela começou a ler Nosso Lar, as obras de André Luiz. Mas o primeiro livro que ela pegou de André Luiz foi justamente Nosso Lar, que é o primeiro da série. E diz ela que depois que leu os 3, 4, 5 primeiros capítulos, ela desistiu do livro. Ela disse assim, não, eu não tenho tempo para essas coisas. Não, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é possível, é ficção. O que está aqui é ficção. E diz ela que abandonou a leitura do livro. Antes de chegar a um terço do livro, ela abandonou a leitura do livro. E ela confessou em sua palestra, disse em sua palestra, que depois de 10 anos, somente depois de 10 anos de vivência na doutrina e de leituras mais detalhadas que ela fez da obra de Allan Kardec, dos escritos de Allan Kardec, somente depois de reflexões, meditações, ou seja, daquele período de amadurecimento natural, amadurecimento intelectual, não é? Somente depois de 10 anos ela conseguiu retomar a leitura do livro Nosso Lar, que ela então pôde compreender e apreender, não é? O conteúdo da obra Nosso Lar. Isso foi algo que nos marcou muito, porque existem muitas pessoas assim. Existem pessoas que começam a ler um livro e abandonam a leitura do livro, porque não estão conseguindo penetrar, não estão, às vezes, sendo receptivos, não é? Não estão sendo, naquele momento, não é? Naquele instante, porque nós, para lermos uma obra qualquer, nós precisamos estar numa condição mental, diferente. Nós precisamos estar preparados, não é? Existem livros de leitura mais difícil, de leitura, vamos dizer, mais pesada. O texto é mais denso. O texto, às vezes, exige de nós mais atenção. Às vezes, o texto exige de nós até mesmo uma releitura, como tem acontecido conosco, não é? Conosco, quando nós efetuamos a primeira leitura, vamos citar aqui o exemplo, Nosso Lar, né? Ou mesmo de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e tal. Quando nós efetuamos uma primeira leitura, nós não conseguimos aprender todo o conteúdo do livro, não conseguimos. Não é? Nós passamos por cima de muita coisa. Primeiro porque muitas vezes nós não temos o hábito da leitura. É preciso que nós formemos o hábito da leitura. E é preciso também que nós permaneçamos atentos à leitura. Atentos a cada parágrafo, atentos a cada página, atentos a cada capítulo. Às vezes o entendimento de um capítulo depende do entendimento que tivemos no capítulo anterior, e assim sucessivamente, não é? Então, quando nós não temos esse hábito da leitura, não temos aquela paz necessária, por exemplo, você começa a ler um livro, você interrompe a leitura diversas vezes. Diversas vezes você interrompe a leitura, não é? Tem um barulho, tem um ruído. Hoje em dia é muito comum, né? Você deixa o celular lá ligado, o celular toca, você interrompe. Você começa a ler o livro, o celular toca de novo, você interrompe.
não é? Então, isso tudo nos dispersa, tira o nosso foco da leitura da obra, que às vezes exige de nossa parte mais atenção, não é? Foi quando, por exemplo, nós mesmos criamos o hábito de ler o livro com uma caneta nas mãos. Isso vale muito. Um marca-textos, por exemplo, ou mesmo uma caneta simples, não é? Nós criamos esse hábito de fazer a leitura e ir grifando os trechos que nos chamaram mais a atenção, e grifando, marcando aqueles textos que nos chamaram mais a atenção. Porque um livro é para ser consumido, não é? Ele é para ser gasto. Ele não é para ficar novinho lá na biblioteca, não é? Um livro, depois que você termina de ler este livro, é como se ele estivesse saindo de uma batalha, de uma guerra. É um livro usado, não é? Às vezes todo descanhotado, e páginas dobradas e viradas. Por exemplo, eu adquiri o hábito de fazer anotações à margem das páginas, fazendo anotações, escrevendo, para ficar mais fácil. Na realidade, o livro espírita em si, é um livro de estudo. É um livro de estudo, é um livro de pesquisa, é um livro de análise, é um livro de consulta, é um livro de observações, é um livro a qual você tem que recorrer sempre. Como, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Nós temos que estar recorrendo sempre ao Livro dos Espíritos, recorrendo sempre ao Livro dos Médiuns, ao Evangelho, ao Céu e Inferno, à Gênese. É uma obra que nós temos que estar sempre manuseando. Então, quando você estiver com o livro nas mãos, você tem que procurar estar em condições receptivas, condições mentais receptivas para aquela obra, para que você possa assimilar o mais possível o conteúdo daquele livro. Era a observação que nós gostaríamos de fazer neste primeiro bloco do nosso programa.